Bom dia! Me contem se vocês estão me vendo e me ouvindo certinho, meninas. Dia! Oi, Catarina! Oi, Satúrnia! Oi, Gabi! Oi, Ana Rúbia! Tudo certo por aí? Oi, Renata! Oi, Rosana! Perota Xingó, minha vida, Lila. Eu conheci eles e já fui num show e fiquei assim. Bom dia, gente. Ó, primeiro recadinho que eu vou falar aqui pra vocês, lembrando que a meta de hoje é Melzinho na Chupeta, 330 pessoas. 330 pessoas online aqui e vocês ganham um material complementar sobre como aplicar a energia feminina na prática do que a gente falou ontem. Lembrando que são pistas, não são dicas, porque eu não dou dica, mas são pistas para vocês adaptarem e vocês fazerem da maneira de vocês. Então, para bater essa meta aqui, ó, aviãozinho que vocês podem mandar pro pessoal. E enfim, vou fazer um mural de recadinhos aqui pra vocês. Ah, Fernanda, gostou do PDF de hoje? Gente, eu quero muito saber se vocês estão fazendo os exercícios que a Isis criou. Porque eu achei mara, a Inara achou mara, a gente achou mara. A Isis é foda, né? Gente, ô bicha talentosa. Batemos a meta. Ó, a meta vai subir. Vai pensando aí na meta, amiga. Quanto tá? 350, 349. Bom dia, Chay! Ó, gente, vamos falar aqui alguns recadinhos. Prestem atenção, muita atenção. Primeiro de tudo, se a gente bater a meta de hoje, a meta que eu vou falar hoje pra gente bater amanhã, eu vou liberar pra vocês a gravação das aulas. Então, amanhã, sexta-feira, vai ter uma meta que se a gente bater, eu vou colocando as aulas lá naquele link com os bônus pra vocês assistirem. Não, mas como que eu vou estar amanhã se eu tô pedindo a gravação justamente porque eu não posso estar ao vivo? Compartilhem a contagem regressiva. Assim que eu sair daqui, dessa live, eu posto lá nos meus stories a contagem regressiva. Aquela contagem regressiva, além de vocês conseguirem definir o lembrete, vocês conseguem compartilhar nos stories de vocês. Vocês podem convidar alguém, vocês podem enviar, vocês podem pegar aquele post e mandar. Porque aí vocês podem assistir no fim de semana. Eu vou deixar só até o final da trilha, tá? Mas só se a gente bater a meta de amanhã. Amanhã é um tema legal, que é sobre florescer em meio ao caos. E eu quero muitas pessoas lá. Então, já que vocês estão pedindo muito esse negócio de não deixar a live gravada, gente, é porque eu sei que vocês vão se comprometer mais a vir aqui de manhã. Se tiver gravado, vocês ficam, depois eu vejo, aí não vê, sai do ar, aí vai lá nas meninas, eu não vi. Conheço seres humanos. E eu trabalho com isso. Sei que se eu colocar 24 horas, tipo, vocês não assistem. A gente já tá na nossa quinta trilha, né? Então eu sei como é que é. Por isso eu falei, não vou colocar, tá? A parte 2 sobre o sabotador interno eu vou pedir pra Ina colocar. Não Primus Cânico, mas ela também vai estar nessa lista, tá? Vai ter as 2 lives extras e o link da live anterior, dessa live de hoje e das próximas pra vocês verem no final de semana. Então assim, no final eu e a Ina a gente vai falar qual é a meta aqui que a gente vai definir, mas só se a gente bater a meta. E eu vou jogar a meta lá em cima, assim, ó. Tá bom?
Então, aqui, ó, ajudo vocês, mas vocês me ajudem também, tá bom? Me ajudem com isso, que amanhã é uma aula muito importante para tudo isso, que responde muitas das dúvidas de vocês, tá? Outro recadinho, que prestem atenção aqui, ó. As meninas, elas foram proibidas pela ditadora astrológica que está aqui de responder vocês no WhatsApp, porque a gente não consegue responder todo mundo, então a gente não vai responder nenhuma de vocês por lá. Por isso a gente colocou um e-mail para vocês mandarem dúvidas. Vocês podem mandar aqui no Instagram, que é onde a gente fica arrumando as coisas, eu estou aqui olhando, tá? Então, tipo, concentrem-se no Instagram e elas não vão falar nada pra vocês no privado do WhatsApp, gente, porque de verdade não dá pra falar com todos vocês e a gente tem que ficar escolhendo quem a gente vai responder ou não, e a maioria das dúvidas está escrita no livro guia. Alguém falou que, coloca as informações. Eu coloco as informações, tudo o que eu falo aqui tá escrito em algum lugar, gente, não tem nada que eu tô falando aqui que eu não escrevi em algum lugar, e o que é novidade eu coloco nas mensagens, mas mesmo assim eu sei que algumas pessoas não leem as mensagens. Então, assim, livro guia, quem ainda não recebeu, eu vou deixar um link lá para vocês baixarem o livro guia, tá? Lá tem todas as informações. Mandem e-mail ou por DM aqui, que eu vou passando para as meninas resolverem os chabus. E, por favor, leiam as informações, tá bom? Principalmente assim, gente, realmente, se vocês perderem os materiais que a gente já compartilhou, não dá pra gente ficar mandando pra todo mundo. Vocês são, só aqui vocês são em 500. Imaginem. E principalmente dúvidas, por exemplo, ontem a gente liberou o teste sobre a Lua e Saturno. Eu vou falar disso na aula, tá? Não dá, as meninas, elas não conhecem todo o material que eu passo aqui pra elas poderem responder vocês, entendeu? Isso é um negócio que eu criei. Então, tipo, se eu sou virginiana, mas eu sou a virginiana, Nath, tipo, não se esqueçam disso, tá? As meninas não sabem as coisas pra responder. E sobre o livro guia, quem acabou de entrar, a gente vai mandar de novo. Não fiquem, não premuscânico, tá? Vai ter lá no grupo. E quem também tá com problema pra entrar no e-mail, a gente também tá resolvendo, tá bom? Se vocês já estiverem nos grupos, entrem no grupo, entrem nas informações e vão em Docs. Provavelmente o PDF tá ali, em documentos, tá bom? Então, recados do dia dados, eu acho. A maioria deles. Qualquer coisa eu lembro aqui. Certo? Que bom que vocês gostaram do livro guia. Gente, eu fiquei 3 dias escrevendo porque eu queria colocar uns textos, enfim. Bem coisa de virginiana mesmo. Eu amo quem é seguidora há muito tempo, já sabe, mas eu sou muito virginiana. E a carta de hoje bateu forte aqui, essa ligação com o parto. Tô grávida do 4º filho, que delícia! E o parto sempre dá medo. A gente vai falar exatamente sobre isso. E eu até trouxe a carta aqui, porque essa é uma carta, esse deck de tarô... Janis Joplin quis falar. Esse deck de tarô, ele é muito baseado no hermetismo, né? Eu vou mostrar pra quem não viu. E é muito maravilhoso, assim, eu gosto sempre de observar as cartas antes de... Cíntia, não dá pra usar o Telegram porque a galera não entra no Telegram. Se eu mando mensagem, as pessoas vêm em média, vou contar pra vocês só isso. Eu sei que vocês trabalham com coisas online, então vocês vão entender. Quando a gente coloca coisa no Telegram, as pessoas demoram em média 10 dias pra ver. 10 dias. Então, meu sonho, se vocês quiserem que a gente faça isso no Telegram, façam o Telegram acontecer. Porque enquanto as pessoas usarem demais o WhatsApp, não vai dar. E o meu sonho é fazer o desafio, porque é um grupo só, todo mundo. Seria maravilhoso, mas assim, vamos fazer o Telegram acontecer. Mas voltando à carta. Essa carta aqui, esse deck de tarô chama Thoth. Thoth Tarô. Thoth é o deus egípcio que ele está relacionado a Mercúrio, né? Ao deus do intelecto, a Mercúrio, a Hermes. E também é um ser que a gente não sabe se de fato existiu ou não, que seria Hermes Trismegisto.
pai ali do hermetismo. Então, como eu estudo hermetismo, eu comprei esse deck de tarô, tipo, e cara, é incrível. O tarô, ele realmente tem um poder de colocar as informações e de um jeito, enfim, mágico. E assim como eu coloco pra vocês ali nos rituais, eu sempre observo a carta antes de ler. Tipo, antes de ler o que realmente significa. E aí essa carta, né, quem recebeu o livro guia viu, ela tem algumas simbologias que eu já entendi, outras não. Ela tem esses dois guardiões com cabeça de chacal aqui, que são os guardiões do umbral ali na mitologia egípcia, que eles não deixam passar nada que não é justo, perfeito, né? Tem essas duas torres de guarda, tem toda uma simbologia. Mas tá vendo essas montanhas azuis aqui? Isso que a outra seguidora estava falando é a visão da mãe das próprias pernas enquanto ela tá parindo. É uma coisa muito louca isso, assim. Foi ilustrado por uma mulher chamada Freda Harris e junto com a Lester Crowley, então você tem que entender o que você quer passar e ela passou, acho que se eu não me engano, esse deck demorou 20 anos para ficar pronto. 5 anos, acho que só na ilustração. É muito legal, assim. E eu trouxe essa carta porque ela realmente tem uma característica bem sombria. E tipo os Exus, exatamente, né? Eles são guardiões daquilo que é desse portal. E eu gostei justamente porque nessa questão aqui da carta, que a gente vai falar hoje, que é sobre medo, a simbologia é essa: eles não deixam passar aquilo que não é perfeito. Aquele que tem defeitos fica preso pro lado de dentro. E, enfim, vamos falar sobre isso. Primeira coisa que eu quero falar com vocês rapidinho, que é os nossos compromissos. Vou falar assim, ó, rapidinho, porque eu sei que a maioria de vocês já conhece. Primeiro compromisso, que é o compromisso número 0, que vem antes de todos. Prestem atenção aqui. No final da trilha, gente, eu vou liberar o acesso às minhas colinhas e tem tudo escrito, tá? Todos os livros que eu mencionar, esse deck de tarô, é a Ariana Schlesser, ela não é minha professora de astrologia, ela fala sobre codependência emocional, Jéssica. E o nome dela tá aqui também. Todas as referências estão aqui no finalzinho, bonitinho, ó. Fontes. E Jade vai deixar isso aqui bonitinho, que nem o PDF do livro guia, e vocês vão receber. Então, não priemuscânico, tá? Prestem atenção aqui nos combinados. Primeira coisa, não acreditar em nada que eu digo, mas vir de mente e coração abertos. Certo? Não acreditar em uma só palavra do que eu digo. Venham de mente aberta, coração aberto, sintam se faz sentido para vocês, se fizer, continuem. Segundo, que na verdade é o primeiro, nós vamos nos apoiar mutuamente, mas ajuda nós vamos procurar de profissionais. E lembrando, se qualquer coisa que vocês virem aqui for um gatilho, despertar alguma coisa, mandem e-mail pra gente, que a gente tem como recomendar alguém para conversar com vocês, um profissional. Aqui eu não estou no papel terapêutico, eu estou guiando um processo, isso é uma trilha de aprendizagem, mas eu sei que a gente toca em assuntos que às vezes disparam coisas. As meninas, como eu falei pra vocês, elas não estão também dando suporte terapêutico, porque seria completamente irresponsável da nossa parte fazer isso. Então, se você tiver qualquer questão, entre em contato por e-mail e a gente direciona vocês. Aqui nós estamos nos apoiando. Mesma coisa entre vocês, eu sei que muitas de vocês são terapeutas. Foquem no próprio processo. Tomem esses 7 dias como um processo próprio de vocês, sem tentar salvar a pessoa do lado. Troquem, mas sem tentar salvar umas das outras. Isso aqui já é um treinamento para o trabalho que a gente faz dentro da Cosmic Plan. Se vocês conseguem fazer isso durante esses 7 dias, vocês conseguem levar isso para dentro da Cosmic Plan. Isso é uma coisa bem séria que eu, enfim, para trabalhar com a internet eu gosto de tomar esses cuidados. Terceiro ponto aqui, nós vamos nos comprometer com a nossa curiosidade. Eu quero que vocês tenham um comprometimento com quem vocês são hoje, não quem vocês querem ser no final dessa trilha, não quando vocês
Ai, quando eu for perfeita, quando eu for organizada, quando o meu negócio estiver grande, quando isso, quando aquilo. Primeira coisa, comprometam-se com quem vocês são no presente, tá? E tenham a curiosidade, tá? O que será que isso guarda pra mim? O que será que a aula de hoje guarda pra mim? O que será que o final dessa trilha guarda pra mim? Entretenham essas possibilidades, certo? Esse comprometimento com a curiosidade de vocês é a medicina contra o medo aqui. E o final, que é o mais importante, ahimsa, não violência. Vocês não vão se forçar a nada, tá? Não vão ficar, tipo, batendo cabeça nas coisas, vocês vão deixar fluir. Principalmente agora, no momento da aula. Eu quero que vocês estejam aqui presentes. Putz, não entendi alguma coisa. Respira, porque pode ser que daqui a pouco eu fale alguma coisa que encaixe tudo na mente de vocês. A coisa do ahimsa, da não violência, é um conceito do yoga que tem até a ver com a prática física também. Quando eu vou alongar, eu convenço o meu sistema nervoso de que eu posso relaxar esse músculo e deixar ele alongar. Eu não forço um alongamento, porque forçar um alongamento seria uma violência para o próprio corpo. A mesma coisa aqui, vocês não vão forçar o alargamento, forçar um conhecimento, porque isso que eu tô falando não é de fora para dentro. Eu tô falando para vocês chamarem conhecimentos que vocês já têm internamente, tá? Não estou inventando a roda aqui. Talvez vocês não tenham ouvido falar disso dessa maneira, mas todos os conhecimentos que eu tô falando vocês já têm aí dentro. Então, não é necessário forçar. E dentro desse acordo tem uma coisa muito importante que é uma regra nossa. Vocês tentem, através desse processo de não se forçarem, não forçarem umas às outras, não forçarem as meninas. A gente vai ter mais que paciência aqui. A gente vai ter uma proatividade nessa coisa da não violência, ok? Esse é o nossos compromissos. E o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar do medo com M maiúsculo. Esse era o outro nome alternativo para essa live e eu queria falar do medo com M maiúsculo, mas deixa eu ver o que vocês estão falando aqui rapidinho. Pra quem tá chegando agora e falando de deixar as lives salvas, eu faço esse horário, gente, porque é o melhor horário que eu posso estar aqui pra eu fazer um bom trabalho pra vocês. Qualquer outro horário é inviável pra mim. Eu fazia as lives às 7 da manhã antes, eu consegui puxar pras 9, mas é isso. Não vai dar pra fazer um horário que todo mundo vai estar feliz. Para ter a gravação das lives, se a gente bater a meta de pessoas ao vivo, na sexta-feira, amanhã, eu vou liberar as gravações. Não, mas eu não posso estar aqui ao vivo amanhã. O que eu faço? Ajuda compartilhando a contagem regressiva que eu vou postar assim que acabar essa live. Vai estar lá nos meus stories a contagem regressiva. Marquem e compartilhem, tá certo? E aí eu vou liberar a gravação das aulas para vocês, das que já foram e das que virão. Joia? Resolvido esse assunto. Quem não tem livro-guia, qualquer outra questão, e-mail, tá? Mandem por e-mail ou mandem aqui. Bom, vamos falar de medo. Primeiro de tudo, eu quero dizer que essa live ela tem muita relação com a live que eu falei sobre o sabotador natural. Porém, a questão do medo, ele vai ser um indicativo ali de que o sabotador está ativo. É como se o sabotador natural que eu falei na live, ele fosse disparar um sinal de medo pro seu corpo inteiro. E aí vocês vão começar a sentir o medo, ele vira uma coisa física mesmo, né? Ele vai se transformar num sentimento de um perigo. E eu vou falar isso pra vocês, mas assim, pra vocês não confundirem, o sabotador é esse arquétipo que tá interno na gente. Ele tá interno, ele é. Ele tá ali dentro de todos os seres humanos e ele vai se vestir da maneira que ele precisar pra atingir você. O objetivo é que você, faça por merecer pra você mesma aquilo que você quer conquistar. Então ele vai oferecer uma resistência e é uma proteção do ego. E a gente vai falar bastante dessa proteção do ego hoje. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem aqui comigo, né? O medo de quem cria.
Todo mundo aqui cria alguma coisa, né? Cria crianças, como eu vi as meninas falando aqui, eu tenho filho. Cria negócios ou é artista. Criatividade é uma coisa do ser humano, tá? Criatividade não necessariamente significa você pintar um quadro, você compor uma música. Criatividade é a solução. Quando você, por exemplo, faz um desenho, ele é uma solução gráfica para uma ideia. Você pensou algo e você solucionou graficamente. Criatividade é solução, tá? O ser humano resolve coisas, né? Acabei de falar sobre inventar a roda. A roda é uma solução criativa. O ser humano, no geral, vai ser criativo. Ontem eu falei da questão das polaridades, né? Da lei do gênero. A mulher, ela vai ter uma parte, a mulher não biológica, né? O princípio feminino tem uma parte, o princípio masculino tem a outra parte. Essas coisas combinadas geram algo novo, criatividade. Dentro de nós temos a polaridade feminina, a polaridade masculina, e quando elas estão em concordância, eu crio algo novo. O feminino, ele vai ficar com papel, e assim, eu vou falar bastante disso, porque esse é o tema dessa trilha de aprendizagem. Homens e mulheres vão ter isso, tá? Mas vamos pensar também que no final ali da sua criação, você era lá poeira de estrelas, você tem todas as suas encarnações, você estava na barriga da sua mãe, você foi formada, no final, você nasceu mulher. E os hormônios que estão ali no seu corpo, eles estão relacionados ao feminino. Vamos colocar essa imagem, tá? Lembrando que o mundo é enorme, que 1000 coisas acontecem e eu só posso falar desse pequeno recorte. Ali, através desses hormônios, a gente vai ter a questão de abarcar o infinito. Simbolicamente, aliás, a Lua, né, na astrologia a gente representa a Lua como a Lua minguante ou a Lua crescente, ela vai ser um receptáculo, né? Falta algo para ela ser um círculo completo. Então, uma meia-lua. Ela simboliza essa procura, essa necessidade de algo preencher. Então, ela tá ali. O Sol é um círculo completo. Então, o encaixe da Lua com o Sol, polo masculino e feminino unidos. É daí que a gente vai começar a pensar no princípio feminino como o vazio. Se vocês estudarem a criação do mundo, do universo, em várias culturas, em várias mitologias, várias cosmologias, o vazio, ele existe lá, geralmente ele é um ser da polaridade feminina, porque é no vazio que tudo pode ser criado. É no vazio que o infinito acontece. Então, isso é muito bonito de pensar, assim, a mulher, ela abarca dentro de si o próprio vazio, o útero que vai ser preenchido, assim, a gente é receptiva, fisicamente receptiva, mas emocionalmente receptiva. Homens também vão ter esse polo receptivo em um lugar completamente diferente, e nós também vamos ter essa característica penetrativa do Sol, de Marte, do masculino em outros lugares, mas é esse encaixe que faz a criatividade. Então, o princípio feminino está ali abarcando o infinito, portanto, o vazio. E, por isso, criar é um processo muito natural para a mulher e para o feminino. Porque a necessidade de ser preenchida com algo e de gerar algo a partir do vazio, ela é contínua, e você vê isso, assim, em diversas formas. É assim, uma florzinha que você colocou em cima da mesa para preencher aquilo. Que ela não é prática, né? Não é uma questão prática, não tem motivo de ser. Mas tem todo o motivo de ser. É um jeitinho que você amarra seu cabelo. Que é diferente do jeito da Bu, que é diferente do jeito da Malu, que é diferente do jeito da Dai. Essa criatividade, eu quero que vocês pensem nisso. Por isso que eu falo que a gente tem magia, tipo, na ponta do dedo, assim. Tudo que a gente faz é magia e é criatividade. Isso é muito natural do feminino, sentir e querer gestar e criar. Muitas vezes a gente vai ter medo de parir, mas a gente vai falar disso. Então eu quero que vocês entendam que o desejo pela geração de algo é muito interno e muito real. E a gente cria o tempo inteiro através da nossa vibração.
Aqui eu não tô falando nada assim, ó, muito riponga, não. Tô falando até astrologicamente, o campo emocional, ele determina qual é a nossa vibração. Então você vibra a emoção, isso que você tá sentindo. Se eu quero mudar a minha vibração, eu tenho que sentir algo diferente. Essa lei da atração, que não é pensamento positivo, se eu quero algo, eu tenho que estar na mesma vibração desse algo pra gente poder se encontrar no universo. Então, por exemplo, se eu ainda não estou na vibração de conseguir uma prosperidade financeira, porque eu ainda vibro numa questão de escassez, que a gente vai falar muito hoje, o meu primeiro trabalho, não é o único, tá? Mas é o meu primeiro trabalho, além de me educar, além de estudar, além de botar a mão na massa, é conferir as minhas emoções. São as emoções, é o que tá no seu sentir que vai determinar a sua vibração. Então não adianta você ficar pensando na prosperidade, escrevendo na prosperidade. Você se sente próspera, você se sente abundante com o que você já tem. O que você já tem, você olha e você sente rica. Você sente... você olha para o seu negócio e você sente que ele é valoroso para aquilo que, tipo, para que alguém veja e fale, putz, isso que essa menina faz tem valor. É a primeira modificação que a gente precisa. E a lua, como ela lida com a emoção, né? Ela representa o nosso campo emocional no mapa astral, ela vai estar diretamente relacionada. Então a gente tem a vibração distorcida da lua, a gente tem a vibração elevada da lua e a gente tem o marromeno. Geralmente a gente tá no marromeno, às vezes o nosso trabalho é conscientemente olhar para essa lua e falar, tá, o que eu preciso para vibrar no mais elevado da minha lua? Aí não vai ter lua ruim, tá? Não me venham com essa ideia. Eu tenho a lua em Capricórnio, gente. Se vocês jogarem isso no Google, essa é a pior lua que existe. Mas não, mas a minha tá... Ananda, você não sabe. A minha lua, ela tá na casa 12, junto com Plutão. Não importa. Não importa o que vocês disserem. Entender a lua e saber elevar. Isso é um processo, tá? Daqui a pouco... já subiu um. Eu ia falar, daqui a pouco vai subir o como. Eu vou de novo fazer o convite para vocês de entrarem no modo do receptivo. Recebam isso antes de como. Lembrem que o como é do masculino, né? Tipo, eu acabei de dar informação, o cérebro vem. Tá, mas como é que faz? O como é um processo, tá? E aí, essa questão lunar, a gente vai passar a vida entendendo, a vida aprendendo e a vida lidando. Não vai ter o dia que você fala, resolvi minha lua. Nunca mais eu vou vibrar na escassez porque agora eu resolvi minha lua porque a Nanda me deu uma dica. Isso aqui não existe. Isso é um pensamento ilusório, mágico, que a gente gosta de ter. Um dia eu nunca mais vou vibrar na escassez. Não. Todo dia de manhã o seu sabotador está lá no pezinho da sua cama falando bom dia, linda. E você vai ter que olhar para ele e falar, tá, o que você vai trazer hoje para eu poder sublimar? Então, vibração, lua, vibração, cria realidade, tá? Um exemplo da criação que a gente teve, que eu vou dar aqui pra vocês. O mundo, as coisas, assim, a própria vida, ela tem um movimento muito circular, né? A gente tá sempre cíclica. Ali na natureza, as estações, o jeito que as plantas nascem, é tudo muito cíclico, circular. Esse círculo, a gente não tem como compreender, né? A gente não tem como prever o que tem ali atrás do círculo. O que a gente fez enquanto sociedade? A gente pegou pequenos fragmentos desse círculo para a gente poder se preparar. Então, o que eu faço? Eu peguei o tempo, sei lá, eu sabia, eu tô falando um exemplo aqui, tá? Mas eu sabia que assim, nossa, olha que engraçado, o sol nascia ali e a lua nasce aqui e eu entendi que tem um ciclo grande, mas eu não sei se é exatamente assim. Então eu vou pegar esse ciclo grande e cortar em pequenos pedacinhos e eu vou chamar de mês. Eu vou pegar esse mês, vão ter 12. Cortei em pequenos pedacinhos. O pedacinho parece uma linha, né? Um mês. Mas ele faz parte de uma coisa muito maior. Que é o que eu falei aqui sobre a nossa trilha. A nossa trilha é um pedacinho de um círculo muito maior. Para a gente poder se planejar, a gente pega um fragmento do tempo.
Ótimo, lindo, maravilha. Isso é uma coisa que difere o ser humano dos outros animaizinhos, porque sim, somos animaizinhos. O animalzinho, o ser humano, pega esse fragmento e consegue planejar. Só que aí a gente vai, o planejamento, essa linearidade do círculo, era pra gente poder se proteger, né? Putz, tem uma época do ano que começa a chover e acaba aqui com a minha barraca, então eu preciso me planejar. Ótimo, só que a gente vai fazendo isso repetidamente. Aí a gente esquece por que a gente começou a se planejar. Aí, o que era pra proteger a gente vira um paradigma de escassez, ou seja, eu preciso planejar, senão eu vou morrer. Você nem lembra mais do começo da história. O começo da história era, tá, eu não sei lidar com o infinito, vou pegar esse pedaço, depois eu vou pegar outro e vou continuar. Não, eu preciso disso, senão eu vou morrer. A gente cria uma realidade de escassez quando a gente se desconecta desse porquê anterior. Um exemplo aqui que eu vou dar pra vocês, que muitas pessoas não gostam quando eu falo isso, mas eu falo mesmo assim. O capitalismo, ele tem um papel. Existe um papel. Se eu e você estamos aqui podendo ter essa troca, é porque existe um celular, uma internet, esse negócio, a minha casa. Senão a gente estaria caçando o que comer e não poderíamos estar tendo pensamentos elevados. E eu não quero dizer que quem vive no meio da natureza não tem pensamentos elevados. Eu tô falando que quem está em modo de sobrevivência o tempo inteiro não consegue ter pensamentos elevados porque tá tentando não morrer, certo? Então assim, existe um porquê. E dentro disso, a revolução industrial que eu falei ontem, que eu falei de um jeito até tipo, esse é o grande problema, ela tem esse papel, né? Ela fomentou o momento confortável que a gente está vivendo. Então o planejamento ali, até essa questão de a revolução industrial, muito crescimento veio disso. Qual que é o problema? Quando a gente esquece os porquês, a gente esquece o originário, o pensamento original lá de trás. A gente pega e se esquece, né? Tem uma coisa que eu aprendi que eu aprendi na faculdade, que uma das palavras para ser humano em árabe, se eu não me engano, eu não lembro a palavra, mas eu lembro que o significado era ser esquecedor. Ser esquecedor, tipo, quem tá falando no capitalismo, a maioria das pessoas estão tentando sobreviver. Esse é o próximo passo do que eu vou falar. Então respirem, lembre que eu convidei vocês a, entreterem as possibilidades do que eu tô falando, antes de vocês cortarem com o pensamento que vocês já têm. Não tem certo e não tem errado. Eu tô abrindo pra vocês olharem pra uma outra forma. Também não tô falando da definição de capitalismo, porque esse não é o nosso tema de hoje. Eu tô dizendo que a gente cria coisas pra tentar se proteger, esquece do que a gente está se protegendo, o que a gente está fazendo e cria paradigmas, tá? As pessoas são jogadas aqui no mundo e já tá ali, a gente não sabe e a gente tá só reproduzindo, né? E isso aí é a questão da vibração. Você chegou nesse mundo e já era assim. Você não conheceu outra vibração. Essa vibração vai criando cada vez mais realidade. Aí você agora tá aqui, por exemplo, tentando criar seu negócio, que seja aqui, ó, de Lua Cadernos, tem lá uma papelaria. Se ela não tiver um pouco de, como é que eu vou dizer, conexão, né, energia, é árabe mesmo, né, Gamini? Se você não tiver consciência, energia solar, realmente aqui que a gente fala na astrologia, para falar, bom, eu posso fazer de jeito diferente, eu posso não escolher isso, eu posso ter outra escolha. Se você não chega nessa consciência, você vai reproduzir um padrão que você não sabe nem por que foi criado e talvez não seja mais necessário, sabe? Então, esse é só um mini exemplo de como a nossa vibração, ela cria realmente a nossa realidade. E aí agora, o que acontece? Todas as decisões que a gente toma, elas estão pautadas num modelo criado através do medo, né? Se eu tô tentando me proteger é porque eu acho que existe a possibilidade de algo me atacar. Que seja uma instabilidade financeira, por exemplo.
A gente tá sempre num lugar de protecionismo com algo, então eu já tô num pensamento de escassez. Se eu tenho, por exemplo, que juntar muito hoje, porque talvez amanhã não tenha, eu tô com medo de que amanhã não tenha. Provavelmente, e se todas nós viramos e falamos, bom, vamos guardar tudo que a gente tem, vamos estocar, porque talvez amanhã não tenha, aí o paradigma de escassez está instaurado. Entenderam o que eu quero dizer? Todo mundo com medo faz aquilo do que a gente tem mais medo realmente acontecer. É extremamente utópico que a gente não tenha medo, e eu vou explicar porquê, e ele tem o lugar dele. Mas já que temos aqui 700 pessoas para conversar, vamos nós 700 tentar entender essa forma, né? O que a gente pode fazer? A gente não vai eliminar o medo do mundo, a gente não vai eliminar muitas questões do mundo, mas dentro das nossas escolhas, a gente vai poder fazer escolhas conscientes. Próximo passo. A vida criativa, né? A vida criativa, lembrando que criatividade é tudo, tá? Mas a vida criativa, ela é um relacionamento entre o amor e o medo, o tempo inteiro. Tipo, isso é como eu vejo, né? Se você... Bom, se isso que eu explicar ficar confuso, vocês me perguntem aqui, tá? Porque, enfim, eu anotei, mas vamos lá. Amor, né? A palavra amor, e algumas palavras, gente, elas são tão antigas assim que existem várias definições. Você vai ver que várias pessoas falam, isso vem do grego, isso vem do latim, isso vem dos sumérios, isso vem de não sei o que, e muitas vezes essas palavras se juntaram. Mas uma das definições ali, um dos significados do amor é a não morte. Não é a imortalidade, é não morrer. A não morte. E eu quero que vocês fiquem com isso enquanto eu estiver falando. Amor é o que não morre. E a segunda coisa que eu quero que vocês fiquem no coração é que a criatividade, né? A criança e a criatividade, né? Criar algo, a arte ou criar um ser humano é uma maneira de continuar no planeta. Do seu DNA continuar nesse planeta, de você ter a sua essência nesse planeta. Por exemplo, a gente olhar um quadro de uma pessoa que pintou esse quadro séculos atrás. De alguma maneira ela ainda está aqui. E se eu tô aqui, de alguma maneira os meus ancestrais ainda estão aqui. Então, o ser humano tem essa questão da perpetuação da espécie junto com a sobrevivência, né? Mas enfim, a gente vai tentar sempre continuar nesse lugar e a gente vai ter o amor como uma forma de fugir da morte. Você entende que a criatividade e o amor, eles estão ali. Não morrer e permanecer. Então, tentamos permanecer aqui. Você cria algo para não morrer. Esse ímpeto criativo, para mim, ele tem esses dois lugares. O lugar do feminino, e também tem o do masculino, tá? Mas o lugar do feminino de preencher algo, não só em si, mas no mundo. Colocar algo no mundo é um impulso que a gente tem. E a tentativa de não morrer, de essencialmente permanecer aqui. Então você cria para não morrer. Aí você tá aí no seu projeto, criando, sei lá, no meu caso, tô criando a Cosmic Plan, tô criando um quadro, tô pintando um quadro, então tô criando um filho, tô botando a minha prole no mundo. O meu impulso primordial é não morrer, é me manter aqui. Toda vez que você cria algo no mundo, né, se você cria, tipo, com a sua essência, né, no caso de uma criança só pode ser com a sua essência, mas se eu tô colocando alguma coisa no mundo que é da minha essência, essa coisa é sempre nova, sempre nova. Esse algo novo, ele vai ser sempre imprevisível, eu não vou conseguir prever o que vai acontecer. Por exemplo, eu criei a Cosmic Plan. Quando eu criei lá atrás, em novembro do ano passado, eu achava que ela ia ser uma coisa. Eu queria que ela fosse uma assinatura de conteúdo sobre astrologia. Eu criei. O que ela é hoje é uma digievolução 4 vezes da ideia que eu tive, porque eu quis que ela fosse um ecossistema e que quem estivesse ali dentro colaborasse. Então eu vou escutando e ela ficou imprevisível, certo?
Arriscado. Algo novo é sempre arriscado. E risco, ele tá, né, na etimologia ele tá associado às viagens marítimas, né? Uma coisa que tem uma grande capacidade de te matar ou de trazer uma grande glória. Eu não vou lembrar exatamente como é que funciona, mas assim, eu não vou lembrar qual é o significado, mas eu lembro de ter estudado isso. O risco é algo, né, em essência, que pode causar a tua morte ou uma grande glória, um grande feito. Então, uma coisa nova é sempre arriscada e inacabado. Tudo que você cria, quando você coloca no mundo, ele é um eterno devir. Como eu falei, nós somos um eterno tornar-se, né? A gente está se tornando o tempo inteiro, a gente está sendo. A nossa criatura, né? Nós somos as criadoras. A nossa criatura também é um eterno devir. E é isso que eu fico... que eu quero que vocês entendam, assim. Às vezes a gente não quer colocar o projeto no mundo porque a gente tem medo, porque ele vai ser imprevisível, arriscado e inacabado. A gente tem uma ideia de que a gente vai acabar aquilo e colocar pra fora. E uma coisa que uma sábia me disse, uma sábia que vocês conhecem muito bem, que ela chama Inara Marson, ela falou pra mim quando eu tava, acho que era, eu não sei se era Cosmic que eu tava criando, mas ela falou pra mim: amiga, até um bebê, ele fica 9 meses dentro da sua barriga, mas quando ele sai, ele continua crescendo pra se tornar adulto, né? Então o seu projeto é a mesma coisa, mas isso vai fugir do seu controle. Então, dá medo. Então, se tudo que é novo é imprevisível, arriscado e inacabado, também é original, porque ele vem da tua origem, ele é potente, ele tem potência, é tipo uma semente, assim, a semente tem a potência de virar uma árvore. Isso que você criou tem a potência de tocar as pessoas e se desenvolvendo, e você não sabe o que as pessoas vão fazer através disso, tá? Disso que você faz. Então, existe uma potência, tipo, eu não sei o que vocês vão fazer com isso que eu tô dando aqui. Vocês podem fazer coisas maravilhosas ou umas cagadas platônicas, assim. Vocês podem fazer umas cagadas horrendas. Eu não sei, né? Mas eu sei que tem potência. Se der tudo certo, o que é novo vai ser antifrágil, e a gente vai ter uma aula só sobre antifragilidade, que é um conceito muito legal, escrito por um cara que é controverso, mas eu falo pra vocês que meu papel é ler o que esses caras esquisitos falam e traduzir astrologicamente. Então a gente tem lá uma aula só sobre antifragilidade, mas se der tudo certo, isso que você criou, ele vai se beneficiar do caos. Quanto mais caos estiver envolvido, mais antifrágil ele vai se tornar. Vai ser mais difícil de derrubar. E aí, justamente por ele ser inacabado, ele vai ser complexo. E aí o Murilo Gun, quem não conhece, vai estar lá nas fontes, tá? O Murilo Gun é um... Cara, eu não sei nem o que dizer de Murilo Gun. Ele é um querido, um anjo, um cara foda, assim. Ele vai dizer que depois da era moderna, né, da contemporaneidade, a gente vai entrar na era da complexidade, que seria agora. E inclusive tem alguns lugares que ele fala que 2020 marca a era da complexidade. Então tudo o que você criar, justamente por ser inacabado, é uma coisa complexa. Tem tanta coisa envolvida que se torna complexo. Complexo não é exatamente difícil, tá? A gente pensa, isso é muito complexo. Não quer dizer que é difícil, mas enfim, a gente também vai falar disso mais pra frente. Então eu quero que vocês entendam, o algo novo que você criou pra tentar não morrer, ele vai te dar essas duas mesmas coisas. Ele vai te dar esse medo porque ele é imprevisível, arriscado, mas ele também vai te dar essa sensação de que você tá colocando uma coisa no mundo que é uma potência. Agora, um segundo aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Eu tenho um negócio digital, imaterial, né? Você pode ter um produto. Alguém falou aqui, e arte? Mesmo quando você cria um quadro, um objeto, eu falo quadro porque eu sou muito visual, mas pode ser uma escultura, algo sensorial, não importa.
Mesmo assim, você não tem ideia do que as pessoas vão fazer quando elas entrarem em contato com aquilo que você criou. Você jamais vai ser capaz de prever, e pode ser uma coisa assim, pequena. Você pode fazer um brinquinho de miçanga. Você não sabe se, por causa desse brinco de miçanga, aquela garota vai vestir, vai botar o teu brinco, vai se sentir uma princesa, vai conhecer o amor da vida dela e vai parir o futuro presidente. Sei lá, virei, mas enfim. Você não sabe. Então, ele vai ter as mesmas características. A arte, ela não acaba em si, senão ela é utilitário. A jarra acaba em si, né? Ela tá ali pra pôr o café. Mas se bem que nem a cafeteira, porque eu posso olhar pra cafeteira e ela pode me dar um impacto que eu não sei descrever. Então, assim, não limitem isso que eu tô falando se vocês não têm negócios digitais. Eu tenho um negócio que justamente fala de transformação de pessoas, mas assim, você não sabe quem vai ser transformado por você. Quem trabalha com marketing, cara, qual é a potência de você conseguir ensinar alguém a vender o sonho dela e conseguir sobreviver do que ela ama? Então, assim, eu olho tudo dessa maneira. Eu espero que vocês consigam também olhar. Alguém falou aqui, é igual um filho que não podemos limitá-lo. Exatamente. O que você pode? Você pode testemunhar o desenvolvimento e criar condições para aquela criança se desenvolver, mas você vai saber o que ele vai ser no futuro? Não importa, assim, você pode ser... Eu e a Ina, a gente sempre brinca, não tem como não traumatizar uma criança, porque a gente não sabe. Você vai dar todo o amor, ela vai ter uma questão. Você não vai dar amor nenhum, ela vai ter uma questão. Então, olha que foda e olha que grande. Então, portanto, de tudo isso que eu quis dizer, que eu disse aqui, o que eu quero dizer é: a sua criação, a própria criação que saiu de você, ela te gera medo. O medo está indicando que algo novo e criativo está prestes a vir ao mundo, que é a carta da lua. Entende? Quem não estava aqui no comecinho... Ih, perdi a carta. Tá aqui. Que é a carta que eu coloquei no livro, no ritual de hoje. Ela é uma carta que representa o nascimento de algo novo. Isso aqui é o sol. Nessa mitologia egípcia, um escaravelho passava bem lentamente com o sol por todo o corpo da deusa da noite. Por isso o sol vinha e descia. Então, assim... Se você tá com muito medo, que são essas torres aqui, esse portal, se tá com muito medo é porque você tá prestes a dar à luz a algo novo. E esse algo novo, depois que você, tipo, botar no mundo, você ainda vai morrer de medo dele. E é assim, tá? Cadê onde eu tava? Aqui. Então, se eu tô criando pra não morrer... Esse amor, ele é uma união dos polos opostos com intuitos de perpetuar a vida, que eu vou falar mais pra frente. A criatividade vai ter o mesmo papel. Então, assim, se eu tô aqui com vocês criando alguma coisa, a gente tá unindo nossos polos masculino e feminino por amor, porque a gente tá tentando não morrer, a gente tá tentando permanecer aqui. A criatividade vai ter a mesma questão. Ou alguém falou aqui, mas e quando eu pego alguma coisa que alguém criou e transforma em outra coisa? É criatividade. O seu polo masculino e o polo feminino das ideias, eles são assim, tipo... a professora Lucilena Galvão, ela fala que muitas vezes a gente fica chocando um ovo de cuco. O que acontece? Se o seu pensamento, ele não vem do seu masculino e do seu feminino... Se vem o masculino de outra cabeça e fecunda o teu pensamento, ele não é seu. Isso pro bem e pro mal, tá? Isso pro que vale a pena e pro que não vale. Então, se eu tô criando uma coisa com a Inara, o meu masculino e o masculino dela, o meu feminino e o feminino dela estão juntos aqui e a gente cria uma coisa nova que é nossa. Agora, quantos pensamentos a gente acha que são nossos, mas eles foram fecundados por uma coisa de fora e a gente tá achando que a gente é super original aqui, a gente tá achando que é tipo, e não. Essa ideia, alguém tá fecundando a cabeça e a gente não sabe. Então assim, recriei algo. Recriar é criar, tá? Se vem da essência, e a gente vai falar muito sobre a questão da essência.
Mas o que é mais importante disso que eu tô falando é isso. O amor é a união dos polos opostos, né? A criatividade é a união dos polos opostos. Então eu preciso da polaridade. Eu vou precisar de que existam polos opostos. E a gente vai falar de amor como força de vida, já que ele é a não morte, a força de vida criativa, além da energia sexual divina que a gente falou ontem, né? A energia sexual de criatividade e a energia do amor, que é a vontade de não morrer, vão ser a mesma coisa. Entenderam, né? Aí, ó, de novo. E como saber perceber isso? Não vai dar... Enfim, né, gente? Vamos sair um pouquinho do como. Eu vou falar pra vocês uma coisinha aqui. Ih, acho que faltou uma... Ah, será que faltou? Ah, não, tá aqui. Eu vou... Deixa eu ver o que vocês estão falando só. Depois de perder 2 lives, quero saber se vai ter desconto pra quem é da Cosmic. Quem é da Cosmic Plan, eu tô pensando como fazer isso, tá bom? Porque não tava planejado. Mas eu sei que vocês gostaram e querem participar, então eu vou... Destampou meu coronário. Adorei, destampou meu coronário. Oi, Rafael. Ai. Eu dei um oi animado hoje. Inconsciente coletivo. As ideias são aprimoradas para a evolução. Exatamente. A gente nunca sabe se está criando um ovo de cuco. Exatamente. Tá. Todo mundo entendeu, né? Até com o meu filho, até com o filho mesmo, dá um medo de derrubar, machucar, perder. Nunca tinha pensado desse modo. É por amor para não morrer. Exatamente. O amor é a anti-morte aqui. Então precisamos da dualidade para criar. Sim, é por isso que eu vou falar sobre o medo como um grande orientador. Por isso que o nome dessa aula é O Medo é uma Porta que você tem que atravessar. Ou medo com M maiúsculo. Gratidão por me dar esperanças, né? Acho que nunca vem o como na minha cabeça, mesmo eu achando que era uma pessoa do como. Maravilhoso, Nicole. Você poderia repetir o que é a mesma coisa? Ih, não lembro mais o que eu falei. Ah, a energia sexual divina, que é a criatividade, e o amor, que é a não morte, a vontade de permanecer. Essas coisas vão ser... A gente vai agir por esses 2 instintos criativos. O de não morrer e o de trazer algo novo para o mundo. No começo da live foi falado do medo em relação à lua. Eu falei da vibração em relação à lua. Agora eu vou entrar no medo e você vai entender mais, Mari. Eu sempre travo no como. Gente, eu faço essa brincadeira porque eu sou muito a pessoa do como. E aí, quando eu fui entendendo isso, eu falei, caramba, né? Eu quero sentar num pudim gigante. É isso que eu quero viver, porque eu quero aprender e eu quero que as pessoas fiquem me falando como é que faz. Como é que faz, então? Vai, Nanda, você falou de energia criativa, como é que faz? E não é assim a vida, né? Mas vamos falar do medo agora. Isso é muito importante. Prestem atenção agora. Muito, muito, muito importante. Principalmente para quem tem negócios aqui, para quem tem empresa ou para quem tem algum projeto criativo. Eu vou falar para vocês os principais erros mesmo, assim, que o medo vai te fazer cometer. Te fez ou te fará cometer. Eu vou separar em quem é lunar e quem é saturnina. Quem fez o teste vai entender. Quem não fez o teste só tente sentir. Putz, isso eu faço, ou isso eu não faço, isso eu faço. Gente, quem tá perguntando do meu brinco, nada mais é do que um brinco que eu botei 2 pedrinhas, gente. Não comprei em lugar nenhum, não. Isso aqui é um brinco que é da Renner. Isso daqui são 2 pedrinhas. Não tem mistério. A maioria das coisas que vocês me perguntam tem mistério algum. Ah, quem corta sua franja? Eu. Mas enfim, voltando aqui. Porque a 5ª pergunta sobre o meu brinco. Tá. Erros que o medo vai te fazer cometer. E aí eu quero te dizer que erro a gente quer, tá?
A gente quer muito cometer erros. A gente quer cometer erros porque a gente quer entender e continuar o processo. Então prestem atenção, não é pra falar, ai meu Deus, eu faço tudo isso, fudeu. Eu tenho que largar tudo e... Não tem, tá? Primeira coisa aqui, ó, erros das lunares. Quem tirou lunar? Quem tirou meio a meio, presta atenção nos dois, tá? Quem tirou meio a meio tá num processo de transição. Eu tirei meio a meio também, tá? É isso, a gente tá num processo de transição, tá tudo bem. Primeiro erro das lunares, fazer as coisas de maneira desorganizada e precisar pensar muito a cada parte do processo. Então assim, eu não me organizo, aí a hora que eu vou gravar a live eu quero escrever, aí eu, putz, onde é que eu coloquei o microfone? Esse é um dos erros e isso tá relacionado com o medo, tá? Tudo isso que eu vou falar vem do medo, medo de alguma coisa. Demorar para colocar a sua ideia ou projeto no mundo e quando coloca parece que ele perdeu um pouco de força. Essa é clássica das lunares, assim. Fico gestando, quando eu coloco ele... Ou alguém já fez algo parecido, aí eu fico meio mal. Olhar para o mercado como se ele estivesse escasso de cliente e saturado de profissional. Ai, mas todo mundo é astrólogo agora. Tipo, ninguém quer um astrólogo agora. Todo mundo quer um oráculo, um oraculista agora. Então eu acho que o mercado tá sem cliente e eu acho que, nossa, todo mundo é astrólogo agora, então não adianta. Isso é um erro que vem do medo e que a lunar comete. Esperar alguém validar o seu negócio para que ele de fato tenha valor. Então eu tô esperando alguém falar, não, Ananda, parabéns, o seu negócio é muito legal. Aí eu falo, ah tá, então meu negócio é legal. Eu tô esperando alguém dar esse ticket de validação pra mim. Ter a sua identidade. Isso é um cortador de grama? Acho que isso é um carro tentando subir. É verdade, é a ladeira. Gente, não morem perto da ladeira, mas tá. Ter a sua identidade diretamente relacionada à qualidade do que você faz, não suportando críticas. Isso é uma coisa muito foda da pessoa lunar, assim. Se eu faço alguma coisa errada, eu sou errada. Não é que eu fiz uma coisa errada. Ah, eu escrevi isso errado. Você vai lá e escreve uma coisa errada. Meu Deus, eu não posso escrever errado. E você sente como se você fosse toda errada porque você fez uma coisa errada. E aí, a crítica, ela não é uma crítica ao seu trabalho, é uma crítica a quem você é em essência. E por isso que é tão difícil lidar com a crítica. Não colocar a sua cara no projeto. E eu tô vendo aqui, ó, vários arrobinhas sem a cara. Não colocar a sua cara no projeto, no Instagram, nos vídeos, se esconder. Achar que você é mais profissional se você coloca um logo, se você coloca uma foto assim, ó. Sabe aquela foto do coach com o bracinho? Que não representa nada quem você é. Então a sua cara não é só seu rosto. É tipo sua cara, suas cores, você. Não colocar isso no seu trabalho. Não conseguir cobrar um valor justo pelo seu trabalho, justo, tá? Pelo seu trabalho, porque tem medo de ser repreendida ou mal interpretada. Principalmente o mal interpretada. Então eu não consigo cobrar o valor mesmo, tipo, de quanto custou, eu nem calculo. Tá, eu resolvo isso em 15 minutos, mas eu estudei 15 anos para saber resolver em 15 minutos. Eu tenho que contar 15 anos, não 15 minutos, né? Quanto que custa a linha que vai nessa blusa, a pedrinha, porque eu tenho medo que as pessoas me interpretem mal, eu tenho medo que ela pense, não, tá se achando, acabou de começar e tá cobrando. Ou então que eu não tenho empatia pelas pessoas que não têm condições de pagar pelo meu produto. Então eu tô com medo dessa repreensão, que nem sempre vem. Ficar sempre um pouco abaixo do seu potencial para não chamar atenção demais para sua ideia. Isso aqui é foda. Então, assim, eu sei que eu posso fazer, mas aí eu me desorganizo, eu me saboto, porque se eu não, no fim eu não quero mostrar o meu potencial completo, porque eu não quero que a pessoa, no fundo eu não quero que a pessoa veja
que eu faço aquilo. Então eu fico, não, eu tenho um projeto aí de astrologia. Que Ananda, o que você faz? Não, eu tenho um negócio de astrologia aí que eu faço aí de vez em quando. Não é nada demais, assim. Então eu sempre fico um pouquinho abaixo, do que eu posso, pra tentar não ser vista. Tentar se moldar ao que as outras pessoas da área praticam de fora pra dentro. Não é que eu estudo e aí eu falo, tá, as pessoas, por exemplo, aquilo que eu tava falando sobre não salvar a live. Eu acho horrível, porque as pessoas, eu não vou estudar, tipo, por que ninguém deixa a live salva, né? Deixa eu entender. Aí eu entendi, internalizei e aí pensei, tá, faz sentido, então eu vou. Eu tento ou cumprir de fora pra dentro. Não, todo mundo não salva a live, então eu não vou salvar. Todo mundo usa verde quando trabalha com ecologia, então vai ser verde. Eu não internalizo para eu entender a lógica por dentro daquilo. Sabe, tipo, por quê? Eu não estudo, eu copio ou eu rejeito. Eu não entro, né? E tentar corresponder demais às expectativas do cliente e do público também é uma questão lunar. Então, a pessoa fala, não, eu queria que tivesse azul no seu feed, aí eu coloco azul. Aí, não, eu queria que a live ficasse gravada, então eu gravo a live, mesmo sabendo que é importante não gravar. Não, eu quero que você faça isso, a Cosmic Plan por assinatura, mesmo eu sabendo que isso quebra meu negócio. Eu vou ficar assim, tentando corresponder, de alguma maneira. E lembra que eu já falei pra vocês, importante, o que eu porto dentro, o que é importante, não é urgente. O urgente do outro, ele não pode vir antes do importante pra mim. Então a urgência, não, eu quero que você me responda aí pelo WhatsApp, porque é mais fácil pra mim. Aí eu falo, putz, mas pro bom funcionamento do meu negócio, eu não posso fazer isso. Mas aí eu tenho a tendência a querer corresponder, me fodo inteira pra tentar corresponder. E aí o último ponto das lunares que eu queria falar é parar quando está quase lá. Quando eu tô quase conseguindo o que eu quero, eu paro. Quando eu tô quase... binguei. Binguei na cartela lunar. Gente, todos esses erros que eu mencionei aqui, eu já fiz. Todos. E eu nem comecei a segunda parte, tá? Eu só escrevi coisas que eu já fiz. Então, vocês bingaram e eu binguei também. Tamo junto. Então, esse parar quase lá é muito uma questão lunar, tá? Saturninas, pra vocês não ficarem não representadas. Deixa eu até dar um gole d'água aqui. Bingo. Adorei. A gente pode fazer... Vou falar de você pra minha psicóloga. Gente, eu considero isso uma coisa que eu sou importante. Você me portou dentro e levou pra análise, acho foda. Saturninas, erros das Saturninas. Criar processos longos e exaustivos. Então, pra eu fazer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, não, e aí, mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Eu crio um processo gigantesco pro meu negócio, ou pro meu projeto. Colocar conteúdo que não engaja por não se conectar profundamente com o público. Tipo, em vez de eu perguntar pra vocês e tentar entender o que vocês precisam, né? Porque não é o que a pessoa quer, eu não faço o que o meu público quer, eu faço o que o meu público precisa. Nem sempre ele sabe o que ele precisa. Ele sabe o que ele quer. Então eu vou lá e crio um conteúdo que... eu acho que as pessoas têm que entender de lua. Então eu só vou escrever sobre lua. Eu não tô nem aí pra perguntar pra vocês o que vocês precisam, pra eu olhar os comentários e falar, putz, mas acho que elas estão precisando de uma ajuda com o sol ainda, né? Então eu coloco um conteúdo... Aí depois eu fico chateada que não engaja. Mas ninguém comenta os meus posts, mas eu também não tô nem aí porque as pessoas precisam. Se rebelar demais com as estratégias, teimando em fazer do seu jeito, mesmo sem ter estudado a fundo. Tipo, eu não acredito nesse negócio de fazer lista. Eu não acredito nesse negócio de e-mail. Eu não acredito. Tipo, não é uma crença, não é a religião do marketing, né? Você tem que estudar.
Aí se você estuda e você fala, tem um lugar aqui onde eu posso mudar e fazer do meu jeito, eu vou testar. Ou então, entendi que é importante, então eu vou fazer. Se rebelar. Eu acho esse negócio de rede social. Em vez de eu pensar, fazer um conteúdo é importante. Então, como que eu posso fazer? Deixa eu me programar. Não, eu só me rebelo. Eu não estudo por que funciona. Encarar alguém que faça a mesma atividade ou que trabalhe na mesma área como um possível concorrente. Só porque a pessoa faz o mesmo que você. Então, assim, tem outra astróloga, nós estamos competindo por público. Entendam que isso vem da ideia de que tem pouco público, mas batemos 8 bilhões de pessoas no mundo, mas tem pouco público o tempo inteiro. Então, alguém que faça a mesma coisa ou alguém do mesmo mercado. Pode ser que as pessoas façam igualzinho você, né? Aí você vai achar que ela é seu concorrente. Né, Ina? Tempo todo. Ser ariano, um erro da Saturnina, ser ariana. Podar as suas ideias antes de testar, para não haver a possibilidade de ser repreendida por algum erro. Tipo, eu tive uma ideia aqui, vai ser um portal de não sei o que, mas putz, eu não vou conseguir eu não vou conseguir fazer uma plataforma, um aplicativo, então é melhor nem fazer. Aí já era. Nem fiz, só porque eu não quero errar. Microgerenciar os processos internos. Então, perder muito tempo fazendo. Alguém pediu pra eu repetir essa, eu vou falar de novo, ó. Podar a sua ideia antes de testar. Então, você nem testou, você já podou a ideia para não haver a possibilidade de ser repreendida por algum erro. Tipo, vai que eu falo aqui de astrologia misturada com organização e eu descubro depois que a astrologia não pode ser misturada com organização e eu vou ser cancelada pelo mundo dos astrólogos. Entendeu? Microgerenciar processos internos. Então, perder tempo fazendo, mínimos detalhes de coisas que não precisam. Tipo, microgerenciar as pastas. Em vez de focar no que é importante, ficar microgerenciando pra se sentir segura de alguma coisa. Tipo, eu não posso controlar o mercado, mas eu posso controlar todas as minhas planilhas do Excel. Eu não posso controlar o que o meu cliente vê da minha arte, mas eu posso limpar todos os meus pincéis exaustivamente. Não delegar por acreditar que só você cuidará daquilo com o cuidado ou só você sabe fazer aquilo do jeito certo. Essa é foda. Tipo, eu não delego, eu não, passo de fato a tarefa pra minha equipe, ou eu não contrato um designer, eu não invisto em alguém que faz estratégia de marketing, porque eu acho que essa pessoa não vai cuidar do meu negócio que nem eu cuido. Ela não vai saber fazer. Ela estudou, mas eu sei fazer melhor. Saturnina. Demorar a investir em branding, em marketing, ferramenta e equipe. Ficar tipo, não, eu não tenho dinheiro pra isso. Eu só vou fazer isso quando eu crescer. Então, quando eu crescer, eu invisto em branding. Quando eu crescer, eu começo a fazer tráfego pago. Quando eu crescer, eu contrato uma ferramenta aqui que gerencia e-mail. Esperar crescer para investir. Colocar na agenda mais coisas do que você pode, quer, realmente precisa fazer. Você começa a botar lá aquela agenda, ela é uma lista para um robô fazer, né? Não um ser humano que menstrua, por exemplo. Então, esse é um dos erros que eu acho mais, assim, bizarros, que a gente comete muito. Constantemente escolher um caminho mais modesto porque parece mais seguro em coisas pequenas e coisas grandes. Então, no pequenininho, eu não vou escrever astróloga ali porque eu vou ficar mais modesta que vai ser mais seguro. Ou então, eu não vou fazer um lançamento pro meu produto porque ele é pequeno, então eu vou ficar no mais modesto porque é mais seguro.
ser muito crítica quanto às pessoas do seu mercado e sentir que elas vão fazer o mesmo. Então eu fico criticando as pessoas. Eu não faria assim. Esse design tá horrível. Mas odeio astrologia de meme. Tudo que coisa que eu já falei, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Daí eu acho que as pessoas vão fazer a mesma coisa. Então eu, fico super protecionista porque eu acho que todo mundo vai olhar pro meu negócio com o olhar julgador que eu tenho. Que eu tô me dando uma importância muito grande, porque eu dou muita importância pro que o outro tá fazendo, né? E não celebrar as pequenas vitórias. Então, quando eu faço uma coisa tipo, tem 700 pessoas na live, mas fulano tinha 1000. Aí eu não fico feliz com isso. Recebi um super elogio, recebi 10, essa é clássica, tá? Recebi 15 elogios quando eu fiz tal coisa, mas uma pessoa não gostou, então aí eu fico triste. Eu não celebro as pequenas vitórias e isso é uma coisa extremamente escassa, né? Isso é um pensamento de escassez. Quem tá falando, posso bingar nos dois? Gente, eu já fiz cada uma dessas coisas aqui. Eu tô falando pra vocês erros que eu cometi. Fora de brincadeira, eu já fiz tudo isso. Tudinho. A lá falou aqui, Nan Saturnina. Quero que vocês prestem atenção aqui. Você ser do polo lunar e do polo saturnino, você vai cruzar com os polos em algum momento, tá? Se você ficar muito saturnina, uma hora você vai ficar lunar. Eu sempre fui muito saturnina, muito assim, resolver, não preciso de nada, aqui é trabalho. Até o momento que eu cansei, tive burnout. Tá dando ruim com a transmissão. Que tá dando ruim? Alguém? Aqui tá normal, eu acho, amiga. Tá bem. Se aqui tiver... Gente, tá travando pra vocês? Recebi aqui um negócio no ponto da produção falando que tá travando. Conheço o anti-marketing, conheço o Marcos Dutra. Normal? Aqui elas estão falando que tá ok, amiga. Recadinhos da equipe aqui no ponto. Tá. Aconteceu exatamente isso comigo. Eu fui muito saturnina e de repente burnout. Quem não sabe o que é burnout é uma questão séria da atualidade, a gente vai falar de burnout. Mas basicamente você acaba a tua energia ali, eu tive ataques de ansiedade, e cada um se manifesta de alguma maneira. Mas assim, burnout, aí você fica extremamente lunar. Você, essa energia saturnina é uma gangorra, gente. Pensem na gangorra. Você ficou saturnina e de repente, lunar. Aí você não consegue, aí você se culpa, porque você era super ativa e agora você não quer fazer nada. Você não consegue lidar com as coisas duras e difíceis da vida de tanto você ser rígida. Contrário também. Você não consegue lidar com nada que é rígido, que é duro, que tem que fazer. Eu tenho que vender. Eu tenho que fazer planilha. Eu tenho que nananã. Tem que. Porque aí você não faz nada disso. Você gera um caos pra você. E aí você quer ser saturnina. Você quer exigir. Aí você não quer parar de trabalhar. Aí você fica, é tudo culpa minha. O polo lunar e o saturnino, gente, no saturnino a gente tá identificado com a imagem de sobrevivente. A gente só sabe sobreviver, a gente não sabe viver. A gente só sobrevive. Então a gente vai, não aproveita a vida, só quer trabalhar, só quer isso, só quer aquilo. Quando a gente tá no polo lunar, a gente tá no papel de vítima. Então tudo me acontece, eu sou impotente, eu não consigo, é difícil demais, eu não consigo lidar. E esses dois polos, eles têm um não existe sem o outro. A maioria de vocês que estão aqui tem essa questão junto comigo, eu tenho essa questão. E a gente vai falar disso ao longo do tempo, né? Com o que a gente pode fazer aqui na trilha. Mas, obviamente, vocês se identificam com isso que eu tô falando porque a gente tem esse processo em comum. Por isso que eu falo pra vocês que eu sou uma caótica em processo de recuperação. Junto com vocês. Tudo que eu aprendo, eu ensino pra vocês. Mas, assim, a gente tem essa questão em comum. E estar no meio. Não, o que significa quando eu tô no meio? Então, eu sou 100% lunar, eu sou 100% saturnina e depois eu chego aqui no meio. Se eu tenho as duas características, é a hora de eu assumir a mudança.
quem bateu meio a meio, é a hora da gente transmutar isso. Como a gente vai transmutar isso? A gente vai chegar no lugar da mulher adulta. Eu vou falar muito desse arquétipo da mulher adulta, que ele vai estar relacionado a Vênus, ele vai estar relacionado a Hera, ele vai estar relacionado a outras deusas, sem ser as deusas lunares e sem ser Saturno, porque a gente conhece esses dois jeitos de fazer. A gente conhece assim, ou eu sou lunar, eu só recebo, eu só tomo e recebo, ou eu sou saturnina, eu só faço e resolvo. Eu não chego no lugar magnético. Essa é toda a questão da trilha. Vênus, ela é o quê? Ela é o imã do nosso mapa astral. Ela é o que atrai. Ela é o que seduz mesmo energeticamente aquilo. Então, essa é a hora de entrar no arquétipo da mulher adulta. Porque a lua, ela está relacionada à criança e à avó. A lua, ela tem todo um estudo, tem um estudo só sobre ela. Eu sempre foquei na lua, mas eu entendi que a gente está no processo de encanar os outros arquétipos do feminino, que é tão múltiplo. Um deles é a Vênus, e por isso que a gente está falando de negócios venusianos aqui. Porque a gente vai encarar os nossos projetos e os nossos negócios como as mulheres adultas, que nós somos, né? Mesmo as que não se sentem assim, eu vou explicar. Então, pra gente finalizar a nossa live, tá? Nossa terceira parte aqui. Quem tá falando? Codependente e dependente. Exatamente, a gente vai aprender a ser interdependente. A gente está em interdependência com o mundo. A gente não está em codependência nem dependência. Entendendo o medo. Agora a gente vai chegar naquela parte que a Saturnina gosta, que é o como. Entendendo o medo. Prestem atenção. Primeira coisa, o medo e o sabotador. O medo é um sintoma de que o sabotador está ativo. Ele não é o inimigo. O seu medo não é o inimigo. Ele não é um inimigo, ele é um sintoma. Quando você está com muito medo, você fala... o sabotador está aqui em algum lugar. O sabotador, ele dispara o sinal do medo que se espalha em forma de perfeccionismo, procrastinação, preguiça, orgulho exagerado e mimo. Vontade de voltar a ser filha, que é esse aspecto do ficar tentar sempre se diminuir para estar no lugar de receber. Que é eu não quero fazer coisas duras da vida, eu não quero me colocar, eu tenho medo de ser repreendida. Isso é um pouquinho da terapia do sistema, da teoria do sistema, às vezes a gente não vai entrar, eu só quero que vocês entendam isso. O mimo, né, eu não consigo, é difícil, ele é querer voltar para o aspecto lunar da criança. E o orgulho exagerado é querer ficar demais no Saturno, né, no eu sou uma coisa completa e perfeita, então eu não posso errar e não posso ser contrariada, tá? Repete isso. Qual parte vocês não entenderam, gente? A listinha? É uma mini listinha, tá, gente? Lembrando, quem não viu a live sobre o sabotador, tá no meu IGTV. O sabotador, ele dispara um sinal do medo. O medo é o sinal, é como se fosse um alarme que o sabotador natural vai lá, dispara o alarme é o medo. E aí, o que esse alarme vai fazer levantar? Preguiça, procrastinação, perfeccionismo, orgulho exagerado e mimo, que é a vontade de ser filha de volta. Vontade de só ser filha. Perfeccionismo vem do medo, né? Vem do medo. Procrastinação vem do medo. Procrastinação vem do medo pra caralho. Preguiça vem do medo. Preguiça vem do medo. Orgulho vem do medo. Orgulho vem do medo. Mimo vem do medo. Mimo vem do medo. E muitas outras coisas mais, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho... Eu falo muito de mitologia dentro da Cosmic Plan. Quem tá aqui, quem é da Cosmic e está aqui, sabe, eu gosto muito de entender isso através da mitologia grega, principalmente, mas eu falo de outros universos. E eu vou falar um pouquinho da Teogonia de Hesíodo, que é uma das pessoas que descreveu ali a origem dos deuses, tá? Tem formas diferentes e esses mitos têm mistura com outros mitos, mas a gente vai falar dessa daqui.
que eu vou falar pra vocês do nascimento do medo, né? Como que o medo nasce? Já expliquei da vida criativa, né? A gente vai falar de Hera, Marte, Vênus, o medo, o terror e a harmonia. Vênus é a atração e o amor como forma de transformação. Então eu me transformo quando eu coloco o meu valor no mundo e você reconhece, putz, essa menina faz alguma coisa que eu valorizo, então eu vou me conectar com ela. Eu atraio você porque eu coloco o meu valor. Eu sei o meu valor e eu coloco o meu valor no mundo, tá? E aí você se atrai por isso. E isso me transforma e te transforma. Então, quando a gente entra em estado de relação, e quem entrar na Cosmic Plan, a gente vai ter um curso onde eu vou falar sobre isso. Entrar em estado de relação, que é o que a gente quer quando a gente tem um negócio, vai transformar você e eu, você e seu cliente. A gente se transforma quando a gente está em estado de relação. Marte, ele é a contradição e o conflito como forma de transformação. Então, quando eu penso uma coisa, você pensa em outra e a gente entra num conflito, eu e você também somos transformadas. Então, se eu penso uma coisa e você pensa outra e a gente consegue entrar em conflito aqui, né? A gente também se transforma. Se a gente se abre, a gente se transforma. E aqui eu quero explicar para vocês que tanto em Vênus, que é o estado de relação, quanto Marte, que é o estado de conflito, é preciso que a gente se encoste. Atrito. Então, a gente ficar querendo viver sem encostar, e esse viver sem encostar, ele tem muito a ver com o nosso momento atual. A gente quer fazer as coisas sem causar. A gente quer fazer... A gente quer passar pelo mundo sem encostar em nada. Sem falar alguma coisa que talvez deixe o outro triste. Sem decepcionar. Sem causar dor. Sem tirar nada do mundo. Eu não quero colher a maçã e comer. Parece que eu não posso me apropriar de estar aqui. E esse tentar viver sem causar nada nunca é causar nada nunca. É também não causar admiração, é também não causar transformação profunda, é também não causar impacto. Eu tô tentando não deixar ninguém triste, eu também não tô deixando ninguém feliz. Eu não tô causando transformação quando eu tô causando nada. Entendeu? Então é muito complicado esse medo que a gente tem muito grande do hater, de ser cancelada. Às vezes eu vou falar coisas pra vocês que vocês não vão gostar. Às vezes eu vou falar coisas duras pra vocês não vão gostar. Às vezes eu vou ser grossa. Quem vê essa carinha de fofa não presume o Marte em Gêmeos na casa 8 que eu tenho. Mas enfim, às vezes a gente não vai concordar e vai ter que estar tudo bem, pra mim e pra você. Eu tenho que estar ok em decepcionar e você tem que estar ok em ser decepcionado também. Senão a gente não se transforma no viés de Marte. E a gente não cria relação se a gente não vence o medo de se encostar. Entenderam? Então o atrito é importante para podermos ter relacionamentos, para podermos ter conflitos e para transformação, tá? Então aqui, Vênus é a atração e o amor como forma de transformação, Marte é a contradição e o conflito como forma de transformação, Hera, aqui na Teogonia de Hesíodo que a gente vai falar, Hera, a deusa Hera, ela vai ser a própria força da vida. Lembra que eu falei que o amor é a vontade de não morrer, é a não morte, e a criatividade é a vontade de permanecer, é de dar passagem para a vida. A gente quer deixar a vida passar, tá? Marte, ele aqui é filho de Hera. Então, Hera, a própria vida gera Marte, que é o conflito. E a gente pode estudar isso internamente, né, gente? A vida é conflituosa. Então, Hera gera o conflito. Vênus, ela é filha de Urano estrelado, né? Do deus do céu. Então, Vênus, o amor, ele vai ser o divino. O divino gera o amor, a vontade de não morrer.
É muito legal, é que a gente tem todas essas partes dentro da gente, tá? Então, a própria vida, né? Marte é o conflito, Vênus é a relação e ambos têm a característica de se encostar um no outro, tá? Marte é o caráter perfurador. Pensem no símbolo de Marte, né? É a bolinha aqui com aquela espadinha levantada. É uma simbologia fálica também, é um falo. Então, o perfurador, né, o penetrativo, que é o nosso princípio masculino interno, ele é o que gera conflito. A gente, sabendo lidar com o nosso Marte, que nem eu falei pra vocês, eu tenho Marte em Gêmeos na casa 8, eu sei que tem coisas que eu falo que elas são... E eu tenho que falar, bom, o meu Marte é esse, e eu quero comunicar algo com amor. Eu conheço o meu Marte, eu sei como eu vou querer penetrar ali naquela situação. Então eu posso me preparar para usar isso ou não, ou eu preciso me conhecer, tá? Então Marte vai ser o caráter perfurador, a manutenção da vida, porque ele é filho de Hera. Então Hera cria a manutenção da vida. Hera, ele vai ser o ser natural. Pensa assim que Hera é a vida, a deusa da criação, aqui nessa versão da mitologia grega. Então Marte é o perfurador do amor. O amor é uma coisa que perfura. Quando eu te amo, eu tô me abrindo para você transformar algo na minha vida. Você vai entrar e me afetar. Afeto é isso, né? O que eu deixo que me afete. Então, se você faz uma coisa boa... Isso eu acho que é o que eu mais falei na vida inteira, assim. Quando eu amo alguém, se a pessoa faz uma coisa boa, ela é, tipo, a pessoa mais incrível do mundo. Se ela faz uma coisa ruim, eu me sinto o pior lixo do mundo. Porque amar é deixar o outro perfurar. Pro bem ou pro mal. Marte é esse caráter perfurador. Vênus é o caráter divino do processo do amor, porque ela é filha de Urano estrelado, ela é filha do céu e das estrelas. Então, ela é a criação de vínculo divina. Marte vai ser o manter a vida e Vênus vai ser o divino maravilhoso. Então, o amor, quando a gente tem o processo masculino e feminino internos, eles vão estar lá dizendo, eu sou divina e eu sou material. Hera e Urano. Em várias culturas a gente vai ver que o céu e a terra, eles são um casal, né? E o amor sempre existe. Aqui na Teogonia de Hesíodo, por exemplo, existe a terra, existe o céu e já existe Eros, que seria o amor que liga essas pessoas, a vontade de... Então, quando eu tenho dentro de mim o processo do amor acontecendo, eu tenho Marte e eu tenho Vênus. Por que eu tô explicando isso? Porque na Teogonia de Hesíodo, os filhos de Marte com Vênus, eles se tornam um casal. São o medo, o terror e a harmonia. O medo, ele é filho dessa vontade que a gente tem de amar. A coisa que eu comecei falando na live, né? A gente cria para não morrer. Então, o nosso ímpeto de não morrer gera medo, porque a gente tem medo da nossa própria criação. O medo nasce dessa relação do amor e de Vênus e de Marte, que são o próprio amor. O medo da polaridade masculina, ele vai ser a destruição pela transformação. Então, o meu polo masculino, ele vai sentir medo do amor, e o amor aqui eu tô falando como essa energia criativa. O medo do masculino vai ser o medo dele ser destruído através do amor. Então, assim, se Marte, ele representa essa parte do amor que perfura, pode ser que eu seja destruída quando eu amo. Então, quando eu crio, pode ser que eu seja destruída. O medo que eu tenho, o medo que a minha polaridade masculina tem é de ser extinguida pela própria criação. Se, pelo outro lado, o medo do meu feminino, a minha polaridade feminina interior, ela vai ter medo de se desequilibrar por conta da transformação. Porque Vênus, por exemplo, Vênus regente de Libra, ela é a questão de manter as coisas equilibradas. Uma relação de verdade, ela só acontece
quando eu e você, a gente tá no mesmo patamar. Então, se vocês são minhas clientes e eu encaro vocês como se vocês não soubessem de nada, não tem como a gente criar uma relação. Se eu tô aqui e eu acho que o cliente tem sempre a razão, não tem como a gente criar uma relação. A relação só existe no equilíbrio. Mas quando existe a possibilidade da relação aqui, eu tenho medo de que isso me desequilibre. Vocês estão com problema de ouvir? Pera aí, gente. Ó, um segundo. É o máximo que eu posso fazer, gente. Espero que melhore. Porque, enfim, temos aqui toda uma vida acontecendo. Mas, enfim, vou continuar aqui. Então, o medo do a nossa polaridade masculina vai ter medo de ser destruída pela transformação. E a nossa polaridade feminina vai ter medo de se desequilibrar, de sair do equilíbrio perfeito. Só que o amor é isso. Então, a vida criativa é essa. O ímpeto de criar e de permanecer vai causar medo. O que eu quero dizer para vocês, portanto, é que o conflito ele é importante para que as partes mudem e a vida se transforme. Então, eu e você discordarmos ou nos encostarmos, né, nem sempre vai ser uma briga. Pode ser que tipo, não, eu acho isso, eu acho aquilo. Ele é necessário para que a gente se transforme. Assim como abrir-se para a relação e encarar a relação de igual para igual com o meu cliente, com a pessoa que me lê, com a pessoa que consome a minha arte. Eu tenho que olhar esse ser humano que está na minha frente de igual para igual. Porque o conflito e a relação, eles são importantes para a transformação. E o amor e a vida, o amor, a vontade de permanecer e a vontade de criar, eles sempre vão vencer. Então, se no final de cada processo, prestem muita atenção nessa parte, se no final do processo de conflito e transformação por consequência, não existe mais vida, o conflito não foi de fato resolvido. E a transformação não aconteceu e o conflito vai acontecer novamente. Então prestem atenção. Se quando a gente está aqui em relação ou em conflito, né, se eu tô criando uma relação com você, ou se eu crio alguma coisa no mundo e depois da minha criação não existe mais vida, não tenho mais criatividade, eu acho que o processo acabou, a nossa relação acaba ali, eu corto a minha relação com o meu cliente, eu acho que o meu produto ele tá acabado, se não tem mais vida, não tem sequência, o conflito e o relacionamento eles não existem, eles não acabaram. Isso vai vir de novo. Então, se eu tenho um grande problema aqui e depois desse problema eu não consigo permanecer criando, se eu desisto, né, se eu entrego, se a vida não tem passagem, o conflito não se resolveu. O conflito só é resolvido quando gera mais vida no final. Entenderam? Porque Marte, que é o conflito, é filho de Hera, que é a vida. Nessa leitura mitológica. Entenderam isso? Por isso que o que eu quero falar é isso, tipo, se Marte e Vênus, né, se esse conflito e essa relação, eles geram o medo e o terror são filhos de Marte e Vênus. A história é que o Phobos, né, que é esse deus, filho dos deuses, ele era pintado assim nos escudos para ir pra guerra. Então eu levo o terror comigo. Eu levo o terror comigo pra guerra. Eu levo o medo comigo para aquilo que eu tô fazendo. Eu não vou vencer. Ele é uma força da natureza. Ele tá dentro de mim. O medo tá dentro de mim, dizendo que meu polo masculino, meu polo feminino, eles estão juntos. É maravilhoso. Eu não vou ter como vencer o medo. O medo, ele tá me dizendo, esse lugar para onde você tá indo, ele vai gerar mais vida, porque você tá morrendo de medo dele. Então entra no conflito,
entra no relacionamento, entra, porque o medo tá te apontando, ele tá desenhando a porta que você tem que abrir. Tudo isso que eu citei pra vocês, que são erros que a gente faz pelo medo, são as portas que a gente tem que entrar. E a gente vai falar disso, a gente vai falar disso ao longo da trilha, ao longo do... Dentro da Cosmic Plan, a gente vai falar disso. Mas se eu vou criar qualquer coisa nova no mundo, eu tenho que estar... É muito foda isso que eu vou falar, né? Porque a gente tem a ideia de derrotar o medo, mas coragem não é isso. Coragem é pintar esse medo e levar ele de escudo. O mais difícil que acontece, gente, é a gente conseguir separar a voz da intuição da voz do medo. A gente nunca sabe, tipo, tem uma coisa te falando, não vai por ali. Putz, eu tô tendo uma intuição de que não é pra eu ir por ali, ou eu tô tendo medo. E a gente vai falar sobre intuição na aula 5, né? Na aula 5 aqui da trilha. E eu sei que é complexo, gente, mas eu quero que vocês fiquem com isso no coração. Eu não tô falando uma coisa que vocês não sabem. A mitologia, a simbologia, a astrologia, como a gente usa aqui no Ocidente, que é de forma arquetípica, ela fala de coisas que estão internas dentro da gente. Então eu não tô falando nada novo. Eu tô convocando vocês a trazerem esses conhecimentos pra fora. Nan, eu não entendi lufas do que você falou. Tudo bem. Você vai entender. Você não chegou aqui à toa. Você chegou aqui porque você precisava, porque dentro de você, o seu inconsciente queria te contar isso que eu tô te contando, e em algum momento vai acontecer uma coisa na sua vida, você vai olhar e você vai falar, foi isso que a Nanda quis dizer. É isso que a Nanda quis dizer. Entenderam? Então, para finalizar, superando o medo. Como que a gente supera o medo? A gente não supera, a gente sublima ele. A gente torna ele sublime. A gente pinta o nosso medo no escudo. E a aula de amanhã eu vou falar sobre essa terceira irmã, que tem o medo, o terror e a harmonia. A harmonia, ela vai vir junto com o medo e com o terror pra gente sublimar o medo, pra gente tornar o medo sublime. Então, a gente vai transmutar as partes que causavam o conflito, nem sempre com o foco no ganhar a guerra. A gente não vai ganhar nenhuma guerra, mas a gente vai causar a transformação que permite que a gente coexista. Se eu quiser me relacionar, você precisa ser diferente de mim. E eu quero que você seja diferente de mim. Então, a gente vai falar amanhã sobre harmonia, sobre transformar esse caos em cosmos. A experiência que eu vou falar para vocês fazerem além de vocês anotarem os insights de vocês no post que eu vou colocar agora, eu quero que vocês contem qual porta o medo tá pintando para vocês entrarem agora. Quem é do Mulheres que Correm com os Lobos sabe que no conto do Barba Azul, já que a gente tá falando de medo e falou de sabotador natural, esse conto do Barba Azul, no Mulheres que Correm com os Lobos, fala disso. Fala que tem aquela porta que o sabotador natural, que no caso é o Barba Azul, fala: você não abra essa porta. A chave tá aqui, mas não é pra você abrir. Não abra essa porta. É essa porta que a gente vai abrir nessa trilha. O negócio do tesão e do medo, eles estão, coladíssimos, né? A libido, a vontade de viver e o medo estão coladíssimos. Então eu quero que vocês coloquem ali qual é o medo, qual é a porta que vocês têm que entrar e qual foi o maior insight dessa trilha, tá? E pra live de amanhã, pra vocês poderem assistir as gravações, pra vocês poderem rever essa aula até o final da trilha, tá? Vou deixar só até o final da trilha. Mas pra vocês poderem ver essa aula, pra vocês poderem ver as aulas passadas, o bônus de ter
as lives gravadas é vocês baterem a meta de 600 pessoas ao vivo amanhã. Então, se a gente conseguir ter 600 pessoas, dobrei a meta de hoje, mas enfim, 600 pessoas ao vivo amanhã, e eu te libero para vocês todas as aulas, tá? Porque amanhã é uma peça-chave para o nosso processo. Eu vou falar da harmonia, eu vou falar de transformar causa em cosmos, eu vou falar da metodologia da Cosmic Plan, que é o aprendizado em circular, a questão da harmonia, tá tudo ali. Eu vou falar da alquimia, eu vou falar de magia, eu vou falar de tudo. Mas eu preciso de 600 pessoas aqui. Então, assim, Nan, como é que eu vou te ajudar a estar aqui se eu tô falando que eu quero a gravação porque eu não posso estar aqui? Compartilhem a contagem regressiva que eu vou colocar aqui, tá bom? É isso. Vamos ver mais recados. Acho que é isso, gente. Então, vou deixar o post no feed para vocês poderem colocar o insight. Lembrando que a quantidade de comentários, a quantidade de stories, tudo isso a gente está calculando. Se a gente tiver um engajamento grande, e gente, engajamento não é o engajamento do Instagram, tá? Engajamento no projeto, na trilha, eu vou liberar todas as colinhas para vocês terem as referências. Tudo vocês estão perguntando aí perdidaça, tá bom? Então, é isso. Espero que quem tava aqui nessa live, espero que vocês consigam entender esse medo com M maiúsculo aqui, que a gente tem que carregar no peito para manifestar coragem nesse nosso processo de criar novos negócios, novas ideias, um mundo novo. Certo? Super beijo pra vocês. Quem tá chorando, gente? Eu amo. E quando eu escrevo eu dou uma choradinha também, mas enfim. Super beijo e até amanhã, 600 pessoas.